Uma emergência médica que deveria ter unido uma família, em vez disso, expõe a traição mais brutal imaginável. Enquanto uma mulher grávida é levada às pressas para uma cirurgia de emergência, lutando por sua vida e pela de seu filho ainda não nascido, o homem que jurou protegê-la cai de joelhos em um corredor de hospital e pede sua amante em casamento, acreditando que ninguém poderoso está assistindo. Ele está errado, pois a poucos passos dali está a única pessoa que pode tirar tudo o que ele controla. O que se segue é um rápido colapso de poder, desgraça pública e um acerto de contas que transforma um ato privado de crueldade em uma lição muito pública de justiça. Fique conosco enquanto entramos neste hospital, porque assim que as portas se fecharem, nada e ninguém será o mesmo novamente. Deixe-nos saber de onde você está ouvindo e quando encontrou esta história, deixando um comentário abaixo. O corredor do hospital irrompeu em movimento enquanto Amelia Carter era empurrada para a frente em uma maca em velocidade máxima. As rodas chacoalhavam bruscamente contra o chão polido, ecoando pelo longo corredor com um som que parecia alto demais para um lugar destinado a salvar vidas. Seu corpo jazia rígido sob o lençol fino. Suas mãos estavam fechadas ao lado do corpo, os dedos tremendo com uma dor que ela não conseguia mais conter totalmente. Ela ainda usava seu vestido de maternidade azul celeste claro, agora amassado e úmido de suor. O tecido grudava em sua pele em lugares onde antes caía solto, marcado por horas de tensão e contrações implacáveis. Cada respiração que ela tomava vinha curta e irregular, seu peito subindo e descendo rápido demais, como se seu corpo já estivesse ficando sem tempo. Linda Brooks movia-se ao lado da maca com urgência treinada, uma mão segurando a grade, enquanto a outra segurava uma prancheta pressionada contra o peito. Ela falava rapidamente, com a voz firme, mas tensa, anunciando os sinais vitais de Amélia conforme mudavam em tempo real. Cada número carregava peso e cada pausa entre eles parecia perigosa. À frente deles, o Dr. Michael Turner entrou em cena, sua expressão aguçada e focada. Ele avaliou a cena em um único olhar e imediatamente levantou a voz, ordenando que a sala de cirurgia fosse aberta para um procedimento de emergência. Não houve hesitação em seu tom. Qualquer margem para atraso que existisse já havia desaparecido. As luzes brancas e fortes do corredor refletiam no rosto pálido de Amélia, iluminando a tensão gravada em suas feições. Seus lábios se entreabriram enquanto ela tentava puxar mais ar, mas o esforço apenas a fez estremecer. Outra contração rasgou seu corpo e seus dedos se curvaram com mais força contra o lençol, enquanto um som baixo e quebrado escapava de sua garganta. Sua respiração ficou mais rápida, irregular, enquanto a dor irradiava por seu abdômen e costas. Ela fechou os olhos com força, lutando contra a vontade de entrar em pânico, agarrando-se ao ritmo do movimento da maca como a única prova de que algo ainda estava sendo feito. As portas da sala de cirurgia à frente se abriram com um som metálico agudo, o clangor frio cortando o corredor. Lá dentro, enfermeiros e a equipe cirúrgica se posicionaram imediatamente, seus movimentos rápidos e precisos. Instrumentos de aço inoxidável foram dispostos, máquinas ligadas e mãos enluvadas alcançaram o que seria necessário nos minutos seguintes. No extremo oposto do corredor, Julian Reed estava parado. Ele não se moveu para a frente. Ele não estendeu a mão. Ele permaneceu onde estava, vários metros atrás da maca apressada. Sua postura ereta e composta. Seu terno cinza escuro estava imaculado, perfeitamente ajustado, suas linhas nítidas destoando jarringly do caos que se desenrolava à sua frente. Seus olhos se voltaram brevemente para Amélia, enquanto ela era empurrada para longe dele, mas o olhar
foi fugaz. Não havia urgência nele, nenhum medo visível. Quando uma enfermeira diminuiu o passo por meio segundo e olhou para trás, como se esperasse que ele a seguisse, Julian não deu resposta. Ele simplesmente ficou onde estava. Na extremidade oposta do corredor, Samuel Carter apareceu, sua presença silenciosa, mas inconfundível. Ele se movia com passos controlados, seu terno escuro simples e elegante, seu rosto fixo em uma calma que não combinava com a gravidade do momento. Ele parou onde podia ver tudo, seu olhar fixo na maca enquanto ela passava. Ele não chamou o nome de Amélia. Ele não interferiu, mas seus olhos seguiam cada movimento dela, inabaláveis, absorvendo cada detalhe com uma intensidade que ia muito além do pânico. Linda o notou e inclinou a cabeça em um breve reconhecimento. Um reconhecimento silencioso que não exigia palavras. Samuel não retribuiu nada além de um olhar firme, sua atenção já voltada para sua filha. O Dr. Turner confirmou em voz alta que a cirurgia acarretava risco significativo e precisava começar imediatamente. Suas palavras pousaram pesadamente no corredor, sublinhando o que todos já sentiam, mas não queriam verbalizar. Amélia foi transferida da maca para a mesa de operação em um movimento rápido e coordenado. Os monitores foram conectados e o bip constante do rastreamento cardíaco fetal preencheu a sala, rítmico, mas tenso. Era um som que continha tanto segurança quanto aviso. Cada batida um lembrete do que estava em jogo. A equipe cirúrgica moveu-se com eficiência, tomando seus lugares como se por instinto. A porta da sala de cirurgia pairou aberta por um momento a mais enquanto as verificações finais eram feitas. Os olhos de Amélia se abriram tremulamente. Por um breve segundo, seu olhar vagou de volta para o corredor, procurando por algo que ela não conseguia nomear. Sua visão estava turva, mas ela parecia focar no espaço vazio além da porta, como se esperasse que alguém entrasse em seu campo de visão. Julian ainda estava parado onde estivera. Ele não tinha dado um único passo à frente. Samuel viu isso então, com absoluta clareza. Seu maxilar se apertou quase imperceptivelmente ao perceber que seu genro não tinha intenção de seguir sua esposa para a sala de cirurgia. O ar no corredor ficou pesado, pressionando todos que permaneceram. Algumas outras famílias diminuíram o passo, sentindo que algo estava errado, que aquela não era apenas mais uma emergência passando. O Dr. Turner levantou a mão e deu o sinal. As portas da sala de cirurgia começaram a se fechar. Metal encontrou metal com uma finalidade surda, selando Amélia lá dentro e cortando-a do corredor. O som ecoou por mais tempo do que deveria, persistindo como uma respiração presa. Julian virou a cabeça. O silêncio que se seguiu foi espesso, sufocante e cheio de tudo o que não havia sido dito. Samuel Carter permaneceu onde estava, imóvel, seus olhos fixos nas portas fechadas, enquanto o corredor do hospital se acomodava em uma quietude desconfortável e de espera. No momento em que as portas da sala de cirurgia se fecharam, o corredor pareceu perder seu senso de direção. O som metálico agudo ainda pairava no ar, quando Julian Reed lentamente virou o corpo para longe das portas fechadas e em direção a Vanessa Cole. Ela estava parada perto dele, sua postura composta, sua presença inconfundível. O vestido vermelho vinho ajustava-se à sua figura, ousado e vívido sob as luzes brancas do hospital. Um contraste marcante com as paredes estéreis e a tensão que pairava no corredor. Ela não olhou para a sala de cirurgia. Sua atenção estava inteiramente em Julian. Sem falar, Julian colocou a mão no bolso interno de seu paletó sob medida. Seu movimento foi deliberado, sem pressa, como se ele tivesse ensaiado esse momento. Quando sua mão emergiu, segurava uma pequena caixa de anel escura. Algumas enfermeiras e familiares que esperavam notaram imediatamente.
Conversas pararam no meio da frase. Passos diminuíram. Várias cabeças se viraram ao mesmo tempo, atraídas por um senso instintivo de que algo profundamente errado estava prestes a acontecer. Julian abriu a caixa à vista de todo o corredor. Ele não hesitou. Ele não olhou ao redor para avaliar as reações. Dentro, o anel de diamante captou a iluminação do teto e a refletiu bruscamente, enviando um brilho branco e frio pelo chão polido. Então Julian Reed dobrou o joelho. Ele se abaixou sobre os ladrilhos duros do hospital, com precisão controlada, o tecido de seu terno vincando perfeitamente enquanto ele se ajoelhava. O som de seu movimento foi quase inaudível, mas o impacto do gesto foi imediato e avassalador. O corredor caiu em um silêncio atordoado. Vanessa Cole olhou para baixo para ele, seus olhos se arregalando por um breve segundo suspenso. O choque registrou-se em seu rosto antes que ela pudesse mascará-lo, uma centelha de descrença que desapareceu quase tão rapidamente quanto apareceu. Julian levantou a cabeça e encontrou o olhar dela. Sua expressão era firme, resoluta, despojada de dúvida. Não havia traço de hesitação em seus olhos, nenhuma sombra de conflito. Ele parecia um homem que acreditava estar fazendo a escolha correta. Ele falou então, sua voz firme e clara, pedindo-a em casamento ali mesmo, no meio do corredor do hospital. Uma enfermeira parada perto levantou a mão à boca, instintivamente cobrindo-a, como se para conter um suspiro. O som nunca escapou, mas o choque era inconfundível. Outros congelaram no lugar, incertos se deviam desviar o olhar ou testemunhar o que estava se desenrolando. Vanessa se recuperou rapidamente. A surpresa inicial desapareceu, substituída pela compostura. Seus lábios se curvaram em um sorriso, lento e deliberado, enquanto ela estendia a mão em direção a Julian. O gesto foi suave, confiante, como se esse resultado sempre tivesse sido inevitável. Julian deslizou o anel em seu dedo com cuidado. O diamante se acomodou no lugar, brilhando intensamente contra a pele dela. Algumas pessoas próximas viraram a cabeça, incapazes de assistir. O desconforto era visível em sua linguagem corporal. Ombros tensos, olhos desviando para outro lugar. Ninguém falou. Ninguém interveio. Ninguém mencionou Amélia. Atrás das portas fechadas da sala de cirurgia, as máquinas continuavam seu ritmo constante, cada bip marcando um tempo que não poderia ser recuperado. No corredor, no entanto, Amélia Carter deixou de existir na consciência do homem que um dia jurou protegê-la. Julian levantou-se e pegou a mão de Vanessa, segurando-a como se tivesse acabado de completar uma cerimônia formal. Sua postura se endireitou, sua expressão quase satisfeita, como se uma decisão há muito adiada tivesse finalmente sido resolvida. Vanessa olhou brevemente para as portas da sala de cirurgia, seus olhos percorrendo a superfície de metal. Então ela olhou de volta para Julian com um brilho vitorioso que não se incomodou em esconder. Linda Brooks estava parada a vários passos de distância, enraizada no local. Suas mãos pendiam rigidamente ao lado do corpo enquanto ela olhava para o par. Seu rosto perdeu a cor. Ela não se moveu. Ela não falou. O peso do que ela estava testemunhando a deixou congelada. Dentro da sala de cirurgia, o Dr. Michael Turner permanecia alheio ao que acabara de acontecer. Seu foco estava inteiramente no procedimento, no frágil equilíbrio entre perigo e sobrevivência se desenrolando além das portas seladas. Julian Reed não mostrou nenhum sinal externo de conflito. Ele ficou lá segurando a mão de Vanessa como se nada mais no mundo exigisse sua atenção. A escolha que ele fizera parecia completa, inquestionada, final. Vanessa não tentou esconder sua satisfação. Seu sorriso persistia, sua postura orgulhosa, sua mão levantada apenas o suficiente para que o anel captasse a luz novamente.
Ela sabia que as pessoas estavam assistindo e permitiu que vissem. Um homem de meia idade, esperando por notícias sobre seu próprio familiar, balançou a cabeça lentamente, sua expressão tensa de descrença. Ainda assim, ele não disse nada. Ninguém disse. O silêncio aprofundou-se, espesso e opressivo. O zumbido distante de equipamentos médicos flutuava pelo corredor, um lembrete da luta entre vida e morte ocorrendo a apenas alguns passos de distância. Cada som parecia sublinhar a crueldade da cena, embora ninguém ousasse dar voz a esse pensamento. Julian puxou Vanessa um pouco para mais perto, seu braço descansando contra as costas dela em um gesto que sugeria cerimônia e permanência. Para ele, este momento estava completo. Vanessa ergueu o queixo, permitindo-se uma respiração pequena e satisfeita. A vitória transparecia claramente em seus olhos. O corredor do hospital havia se transformado em algo irreconhecível. Não mais um lugar de cura, mas um palco para traição realizada à vista de todos. No extremo oposto do corredor, Samuel Carter permanecia perfeitamente imóvel. Ele tinha visto tudo. Ele não interrompeu. Ele não falou. Seu rosto permanecia ilegível, mas seus olhos travaram em Julian Reed com uma intensidade que não vacilou. O ruído do hospital desapareceu ao seu redor, substituído por um silêncio pesado e insuportável. Nada se movia, nada era dito, e o silêncio se estendia, esperando. Samuel Carter não se moveu imediatamente. Ele permaneceu onde estava, parado a uma certa distância, sua presença despercebida pela maioria das pessoas no corredor. De onde estava, ele podia ver tudo claramente, sem fazer parte daquilo. Ele escolheu ficar ali, observando. Seu rosto não mostrava emoção visível. Os anos lhe ensinaram a manter sua expressão controlada, neutra, ilegível, mas seus olhos haviam mudado. A calma firme neles havia endurecido em algo mais frio, mais afiado, como se uma linha tivesse acabado de ser cruzada. Vanessa Cole levantou a mão levemente e girou o pulso, deixando o anel de diamante captar as luzes do teto. A pedra refletiu intensamente, quase agressivamente, piscando a cada movimento sutil. Não foi um acidente. Ela queria que fosse visto. Julian Reed não prestou atenção às pessoas ao seu redor. Os olhares furtivos, as posturas rígidas, o desconforto silencioso no corredor pareciam irrelevantes para ele. Ele estava ereto, ombros quadrados, como se nada no momento exigisse explicação. Uma enfermeira perto da parede deu um passo inconsciente para trás, seu desconforto escrito claramente em seu rosto. O ar parecia mais tenso agora, mais pesado, como se o próprio corredor estivesse prendendo a respiração. Linda Brooks apertou as mãos na cintura, os dedos pressionados nas palmas, enquanto lutava para se manter firme. Ela tinha visto muitas coisas neste hospital, mas isso era diferente. Isso parecia errado de uma maneira que ia além da medicina. Ninguém no corredor confrontou Julian. Ninguém falou em voz alta. O silêncio não era aprovação, mas era igualmente prejudicial. Uma voz baixa rompeu a quietude, quase inaudível. Alguém murmurou que o ato era cruel, que foi longe demais. As palavras ficaram suspensas ali por um momento, frágeis e incertas. Julian as ouviu. Ele escolheu ignorá-las. Os lábios de Vanessa se curvaram em um sorriso pequeno e satisfeito, do tipo que sugeria vitória em vez de alegria. Ela se inclinou um pouco mais para perto de Julian, como se para reivindicar espaço que ninguém mais ousava desafiar. Olá. O olhar de Samuel mudou do anel para as portas fechadas da sala de cirurgia. Atrás daquela barreira de metal, sua filha lutava em uma cirurgia perigosa. O pensamento pressionava pesadamente contra seu peito, apertando a cada segundo que passava. Julian ficou ereto, sua postura firme,
como se não houvesse nada a lamentar. Ele parecia um homem convencido de sua própria correção, imune à dúvida. Um médico passando pelo corredor diminuiu o passo, sentindo a quietude antinatural. Ele olhou de Julian para Vanessa e depois desviou o olhar novamente, não querendo se demorar. Vanessa descansou o ombro contra o braço de Julian, um gesto sutil, mas deliberado, destinado a afirmar sua posição. Ela não escondeu sua confiança. Ela não precisava. Nenhum pedido de desculpas veio de Julian, nenhuma palavra, nem mesmo um gesto que sugerisse consciência da dor que se desenrolava a apenas alguns metros de distância. Ninguém perguntou sobre a condição de Amélia. Ninguém mencionou o nome dela. O silêncio se aprofundou, estendendo-se por mais tempo do que era confortável. Preencheu cada canto do corredor, infiltrando-se nos espaços entre as pessoas, pressionando contra seus pensamentos. Samuel inspirou lenta e controladamente. Ele forçou o ar para os pulmões e o segurou por uma fração de segundo, equilibrando-se. Perder o controle agora não mudaria nada. Este não era mais um assunto familiar privado. Essa percepção se instalou nele com clareza inconfundível. O que acabara de acontecer era algo maior, algo que não poderia ser ignorado ou contido. Linda Brooks desviou o olhar para Samuel, observando-o cuidadosamente. Ela sentiu que algo estava se formando, que a quietude não era permanente. Os olhos de Julian se ergueram brevemente e encontraram o olhar de Samuel. Não houve reconhecimento ali. Para Julian, ele era apenas mais um homem no corredor, mais uma testemunha, sem consequência. Vanessa notou o olhar e o seguiu. Ela olhou para Samuel com aberto desprezo, seus olhos frios e desdenhosos, como se ele não importasse. Samuel deu um único passo à frente. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas alterou o ar imediatamente. Ele ainda não falou. Ele não se anunciou. Ele simplesmente se aproximou, sua presença começando a mudar o equilíbrio. O corredor ficou mais silencioso, se é que isso era possível. Até os sons distantes do hospital pareciam desaparecer. Julian permaneceu confiante, convencido de que ninguém ali poderia desafiá-lo. Sua crença era reforçada por anos de poder e decisões não verificadas. O sorriso de Vanessa persistiu. Em sua mente, o resultado já estava decidido. Ela acreditava ter garantido tudo o que queria. Samuel Carter tomou sua decisão naquele momento. Ele não permaneceria em silêncio. Ele se preparou para entrar totalmente em cena, pronto para mudar o curso do que todos pensavam estar testemunhando. O ar parecia carregado agora, tenso e expectante, como se o próprio corredor sentisse que a quietude estava prestes a quebrar. E então, por uma batida final do coração, tudo se manteve. Samuel Carter saiu de onde estava parado, seu passo medido, mas inequivocamente firme. Cada passo carregava intenção, nem apressado nem hesitante, enquanto ele se movia em direção a Julian Reed e Vanessa Cole, no centro do corredor do hospital. O som de seus passos ecoava claramente contra o chão polido, nítido e deliberado, cortando o silêncio inquieto que havia se instalado momentos antes. Cabeças se viraram. Algumas enfermeiras olharam para cima, sentindo uma mudança que ainda não conseguiam explicar. Julian o notou então. Seus olhos se ergueram, estreitando-se levemente enquanto estudava o homem mais velho se aproximando. Havia irritação em sua expressão, um lampejo de suspeita, mas nenhum reconhecimento. Para Julian, este era simplesmente outro observador chegando perto demais. O olhar de Vanessa o seguiu um segundo depois. Ela olhou Samuel de cima a baixo, de seus sapatos ao colarinho de sua jaqueta. Sua avaliação rápida e desdenhosa. Havia uma leve curva no canto da boca dela, uma pitada de desprezo que ela não fez esforço para esconder. Samuel parou a alguns passos de Julian e parou completamente.
Ele ficou ereto, ombros quadrados, sua presença preenchendo o espaço sem que uma palavra fosse dita. O corredor pareceu se contrair ao redor deles. Ele olhou diretamente para Julian, seus olhos firmes e frios. Não havia raiva neles, nenhuma voz alterada, apenas uma intensidade controlada que exigia a atenção. Samuel falou, perguntando a Julian sobre o que acabara de acontecer em frente às portas da sala de cirurgia. Sua voz era baixa, uniforme e carregava claramente pelo corredor. Não era alta, mas alcançou todos os que estavam por perto. As conversas cessaram. Os poucos movimentos restantes diminuíram até a imobilidade. Os lábios de Julian se contraíram em um leve sorriso de escárnio. Ele não mudou sua postura. Ele não abaixou o queixo. Ele respondeu com visível indiferença, como se a pergunta em si mal merecesse reconhecimento. Ele disse que era um assunto privado. Vanessa apertou o braço de Julian, pressionando-se mais perto dele, como se para reforçar aquela afirmação. Sua postura era confiante, possessiva, uma declaração silenciosa de posição. Samuel não discutiu. Ele não interrompeu. Ele simplesmente os observou, seu olhar movendo-se brevemente de Julian para Vanessa e voltando, observando sem reação. Um médico passando diminuiu o passo, sentindo a tensão crescendo no ar. Ele olhou entre as três figuras e depois continuou, não querendo se envolver. Linda Brooks deu um passo ligeiramente para o lado, sua atenção fixa em Samuel. Ela sentiu a atmosfera mudar, sutil, mas inegável, como se o momento tivesse inclinado para algo irreversível. Samuel falou novamente, desta vez perguntando a Julian se ele se lembrava de onde estava parado. A pergunta pousou de forma diferente. O maxilar de Julian se apertou, a irritação piscando em seu rosto. Ele se endireitou, claramente descontente com a implicação por trás das palavras. Vanessa riu baixinho. O som foi leve e desdenhoso, destinado a cortar a tensão. Ela comentou que Samuel era apenas um estranho, alguém que não tinha lugar em seus assuntos. Samuel virou a cabeça em direção a ela. Ele olhou para Vanessa sem expressão, seus olhos vazios de julgamento ou curiosidade. A ausência de reação foi mais perturbadora do que a raiva poderia ter sido. Então ele falou o nome de Amélia. Ele referenciou a posição dela atrás das portas de aço, deitada em uma mesa de operação, separada deles por apenas alguns metros de metal reforçado e uma distância impossível de circunstância. Julian não respondeu. Ele desviou o olhar, quebrando o contato visual, sua atenção mudando para o corredor, como se as palavras não o tivessem alcançado. Naquele momento, Samuel viu com clareza. Não havia confusão aqui, nenhum choque, nenhum arrependimento esperando para vir à tona. A indiferença era completa. Um murmúrio baixo ondulou entre os que estavam por perto. Algumas pessoas trocaram olhares silenciosos, sentindo a gravidade do confronto, mesmo que ainda não entendessem sua fonte. Samuel inalou lenta e deliberadamente. Ele controlou sua respiração, garantindo que sua voz permanecesse firme. Ele escolheu não discutir mais. Não havia necessidade de pressionar, nenhum valor em circular o mesmo ponto. O que quer que Julian dissesse a seguir não mudaria o que Samuel já tinha visto. Linda sentiu o peso do momento pressionando seu peito. Ela sentiu que algo fundamental estava prestes a mudar, que aquela era a borda de um ponto de virada. O corredor ficou tenso, o ar espesso o suficiente para ser sentido. Até os ruídos de fundo do hospital pareciam distantes agora, abafados sob a tensão da antecipação. A postura de Samuel não mudou, mas sua decisão havia sido tomada. Ele não continuaria essa troca sem propósito. Ele se preparou para revelar quem ele era. Os murmúrios silenciaram. O espaço ao redor deles parecia comprimido, cada olho atraído para a figura calma parada diante de Julian. E Vanessa. Samuel Carter ergueu levemente o queixo e falou seu nome.
O som carregou pelo corredor do hospital, claro e inconfundível, cortando o silêncio como uma lâmina. E então, tudo se manteve. Samuel Carter falou seu nome claramente e sem floreios. Ele se identificou como o presidente do Carter Health Group, sua voz firme e inconfundível no meio do corredor. O efeito foi imediato. Alguns médicos congelaram onde estavam. Administradores que pairavam por perto trocaram olhares agudos de reconhecimento. O nome carregava peso, e todos no corredor sabiam disso. Julian Reed piscou várias vezes, sua confiança vacilando enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. A certeza que ele usara momentos antes escorregou, substituída por uma confusão que ele lutava para esconder. Vanessa Cole apertou o braço de Julian. Ela sentiu a mudança antes de compreendê-la totalmente. Uma consciência instintiva de que o chão sob eles não era mais estável. Samuel continuou, afirmando calmamente que este hospital era parte do sistema sob seu controle. Suas palavras eram factuais, desprovidas de emoção, mas pousaram com força inegável. De um escritório próximo, Richard Hale saiu rapidamente, sua postura mudando no instante em que viu Samuel. Ele se aproximou sem hesitação e abaixou a cabeça levemente, em claro respeito. O corredor ficou em silêncio. Conversas morreram no meio da frase. Até os sons distantes do hospital pareciam recuar, enquanto a atenção se centrava na troca que se desenrolava diante deles. A expressão de Julian se apertou. A confiança que ele exibira anteriormente esvaiu-se, substituída por tensão visível. Ele ficou imóvel, como se qualquer movimento pudesse expor o quão despreparado ele se sentia. Vanessa olhou em volta, procurando rostos de apoio. Ela não encontrou nenhum. Os membros da equipe evitavam seu olhar, sua lealdade já mudando para a autoridade agora firmemente estabelecida. Samuel virou-se para Richard Hale e solicitou um relatório imediato sobre a cirurgia de Amélia. Seu tom era firme, profissional e inquestionável. Richard respondeu que a equipe cirúrgica mais qualificada estava lidando com a operação, cada membro selecionado por sua experiência e perícia. Samuel assentiu uma vez, reconhecendo a resposta. Ele então instruiu que a segurança absoluta fosse garantida para sua filha e seu neto, não deixando espaço para a interpretação. Julian interveio bruscamente, afirmando que Samuel não tinha o direito de interferir no que ele chamava de assunto privado. Sua voz aumentou um pouco, traindo seu crescente mal-estar. Samuel olhou diretamente para Julian e afirmou que aquilo não era mais uma questão privada. Seu olhar não vacilou, e suas palavras carregavam finalidade. Ele declarou que o comportamento testemunhado anteriormente constituía uma séria violação da ética hospitalar e dos regulamentos institucionais. A declaração pairou no ar, pesada e inescapável. Richard Hale sinalizou discretamente, e a segurança do hospital começou a se aproximar, sua presença deliberada e inconfundível. A compostura de Julian rachou, seus olhos dispararam, sua respiração irregular, ao perceber que o controle estava escorregando de suas mãos. Vanessa recuou instintivamente, sentindo perigo onde momentos antes se sentia intocável. Samuel emitiu uma diretiva clara para restringir o acesso de Julian à área cirúrgica imediatamente. Não houve hesitação em sua voz. Os guardas de segurança moveram-se imediatamente, posicionando-se na frente das portas da sala de cirurgia com eficiência treinada. Julian protestou ruidosamente, sua voz mais aguda agora, beirando o pânico. O som ecoou pelo corredor, atraindo olhares inquietos de funcionários e visitantes. Samuel não respondeu verbalmente. Em vez disso, ele levantou a mão levemente, sinalizando o fim da discussão sem se envolver nela. Richard Hale confirmou que as ordens de Samuel
estavam sendo executadas sem demora. Seu tom não deixava dúvidas. Vanessa começou a perder a compostura. Suas perguntas vinham rápidas e tensas enquanto ela tentava entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Samuel não olhou para ela. Ele continuou emitindo instruções para a equipe, seu foco inabalável, sua autoridade absoluta. Várias enfermeiras olharam para Julian, suas expressões mudadas. Onde antes havia neutralidade, agora havia julgamento silencioso. Julian sentiu isso totalmente então. O poder que ele assumira ser dele havia desaparecido, arrancado na frente de testemunhas, sem cerimônia ou desculpas. A atmosfera no corredor mudou de silêncio atordoado para tensão avassaladora. O equilíbrio havia sido quebrado, e todos podiam sentir isso. O controle agora repousava inteiramente com Samuel Carter. Naquele exato momento, o telefone de Julian começou a vibrar no bolso, tocando repetidamente, agudo e insistente, cortando o silêncio pesado enquanto o corredor esperava. Julian Reed baixou o olhar para o telefone enquanto vibrava novamente em sua mão. A tela acendia repetidamente, nomes e números, empilhando-se sem pausa, cada chamada exigindo atenção que ele não se sentia mais preparado para dar. Ele reconheceu os números imediatamente. Seu assistente, membros do conselho, o círculo interno que geralmente esperava por sua permissão, agora ligando sem restrições. Julian atendeu uma chamada, forçando sua expressão a algo controlado. Seu maxilar se apertou enquanto ouvia, sua postura rígida, sua voz medida, enquanto tentava manter a autoridade. Ele já podia sentir escorregando. Vanessa Cole inclinou-se para mais perto, a cabeça inclinada em direção ao telefone. Ela tentou captar fragmentos da conversa, sua confiança desaparecendo, enquanto a tensão se infiltrava em seus olhos. As palavras pousaram com força. Suas ações estavam sendo temporariamente congeladas, não revisadas, não discutidas, congeladas. A cor sumiu do rosto de Julian. A mão que segurava o telefone tremia levemente, traindo a calma que ele lutava para projetar. A respiração de Vanessa acelerou. Ela olhou para ele, depois ao redor do corredor, sua confusão se transformando em pânico ao sentir algo muito maior do que ela havia antecipado se desenrolando. Samuel Carter permaneceu imóvel. Ele não falou. Ele não interrompeu. Ele simplesmente observou Julian com foco silencioso, observando as primeiras rachaduras visíveis se formando. Outra chamada chegou. Julian mudou de linha, a testa franzindo mais profundamente enquanto ouvia a notícia de que contratos importantes estavam agora sob revisão. Seu status não mais garantido. Julian virou-se para Samuel, os olhos arregalados de descrença. A pergunta pairava não dita, mas sua expressão a revelava claramente. Samuel confirmou calmamente que os procedimentos de controle de risco haviam sido ativados. Seu tom era neutro, profissional e final, como se estivesse descrevendo um processo de rotina, em vez de desmantelar a fundação de um homem. Perto dali, Richard Hale recebeu instruções adicionais através de seu fone de ouvido interno. Ele assentiu uma vez, reconhecendo as ordens sem hesitação. Vanessa olhou para Julian e perguntou se tudo ficaria bem. Sua voz vacilou. A certeza que ela carregava outrora agora se foi. Julian não respondeu. Ele olhou para o chão por um momento, a mente correndo enquanto tentava calcular resultados, saídas, alavancagem. Nenhuma apareceu. Sussurros começaram a se espalhar entre a equipe do hospital. Vozes baixas carregavam fragmentos de especulação, a percepção surgindo de que algo sem precedentes estava acontecendo à vista de todos. Samuel lembrou a todos os presentes que a única prioridade naquele momento era a cirurgia de Amélia. Suas palavras cortaram os murmúrios, refocando a atenção onde ela pertencia.
Os dedos de Julian começaram a tremer mais visivelmente enquanto ele segurava o telefone. O peso do que ele estava perdendo instalou-se em seu peito, pesado e sufocante. Vanessa instintivamente recuou, distanciando-se ao sentir o perigo chegando mais perto de sua própria posição. Samuel voltou sua atenção para ela e instruiu que ela deixasse a área do hospital imediatamente. A diretiva foi clara, sem insulto ou explicação. Vanessa protestou, sua voz aguda e defensiva, mas ninguém se adiantou para apoiá-la. O silêncio ao seu redor era completo. Guardas de segurança se aproximaram, sua presença firme e processual. Eles repetiram a instrução calmamente, não deixando espaço para negociação. Julian tentou intervir, levantando a voz, tentando afirmar autoridade. O esforço falhou. Suas palavras não carregavam peso agora. Vanessa foi escoltada para fora do corredor, seus saltos clicando desigualmente contra o chão, enquanto ela era levada para fora de vista. Julian permaneceu para trás, de repente sozinho em frente às portas da sala de cirurgia. O espaço ao seu redor parecia vasto e vazio. Samuel olhou para ele então, sua expressão resoluta. Não havia raiva em seus olhos, apenas certeza. Ele afirmou que isso era apenas o começo das consequências que Julian enfrentaria. As palavras eram medidas, não ameaçadoras, mas carregavam uma gravidade inegável. Julian finalmente entendeu. Em questão de momentos, tudo o que ele acreditava ser seguro havia começado a desmoronar. O zumbido constante do equipamento cirúrgico ecoava por trás das portas de aço, um lembrete constante do que estava verdadeiramente em jogo. Samuel Carter virou as costas e caminhou em direção à ala de recuperação, seus passos sem pressa, seu foco inabalável. Atrás dele, Julian Reed estava congelado no lugar, enquanto o colapso de seu mundo começava oficialmente. Samuel Carter entrou na ala administrativa do hospital com autoridade inquestionada. Sua presença sozinha mudou o ritmo do espaço, transformando o que antes era movimento de rotina em quietude controlada. Membros da equipe se endireitaram instintivamente quando ele passou, sentindo que cada segundo agora carregava consequência. Ele instruiu Richard Hale a convocar imediatamente uma reunião de gerenciamento de emergência dentro do prédio. Não houve discussão, nenhum esclarecimento solicitado. A ordem foi compreendida no momento em que foi falada. Richard respondeu sem demora. Ele emitiu instruções para preparar uma sala de reuniões interna segura perto da ala cirúrgica, garantindo proximidade sem interferência. Seu tom era brusco, eficiente, despojado de hesitação. Chefes de departamento foram notificados através do sistema interno do hospital. Telas se iluminaram. Alertas soaram suavemente em escritórios e estações, sinalizando urgência sem caos. O hospital mudou para o modo de alerta controlado. Julian Reed foi parado antes do limite administrativo. Ele foi informado claramente que não tinha mais autorização para entrar na área operacional. As palavras pousaram com mais força do que qualquer voz alterada poderia ter feito. Um guarda de segurança tomou posição ao lado dele, não agressivamente, mas perto o suficiente para remover qualquer ilusão de liberdade. Julian sentiu o peso daquela presença imediatamente. Samuel ordenou que a cirurgia de Amelia Carter recebesse a maior prioridade possível. Recursos foram reatribuídos, caminhos limpos e cada unidade relevante ajustada sem questionamento. O Dr. Michael Turner forneceu uma atualização, confirmando que a operação havia entrado em um estágio crítico. Sua voz permaneceu firme, mas a gravidade do momento era inconfundível. Linda Brooks movia-se entre as estações, entregando relatórios médicos diretamente a Samuel. Seus passos eram precisos, seu foco inabalável, enquanto ela se tornava um canal entre a sala de cirurgia
e o novo centro de autoridade. Samuel ordenou que cada incidente levando à situação atual fosse formalmente documentado através de relatórios internos. Nenhum detalhe deveria ser omitido, nenhuma linha do tempo deixada vaga. Richard Hale confirmou que as câmeras de vigilância do corredor haviam capturado todas as imagens relevantes. Os dados estavam seguros, preservados e acessíveis para revisão. Um membro do departamento jurídico do hospital foi convocado ao local. Sua chegada foi silenciosa, mas sua presença marcou uma mudança clara de preocupação interna para a responsabilidade institucional. Julian tentou fazer chamadas adicionais. Ele discou rapidamente, um número após o outro, mas nenhum conectou. O silêncio do outro lado ficava mais alto a cada tentativa falha. Samuel instruiu que todos os privilégios VIP anteriormente concedidos a Julian fossem suspensos imediatamente dentro do sistema hospitalar. Pontos de acesso foram atualizados, credenciais foram invalidadas. A equipe da recepção recebeu orientação clara. Eles não deveriam ajudar Julian com nenhum pedido, logístico ou outro. A diretiva era absoluta. A atmosfera por todo o hospital endureceu. O movimento tornou-se proposital. Conversas eram breves e profissionais. O controle substituiu a incerteza. O nome de Vanessa Cole foi formalmente registrado no relatório oficial do incidente. A ação foi processual, mas suas implicações eram severas. Vários médicos trocaram expressões contidas de raiva. Sua desaprovação permaneceu não dita, mas estava inequivocamente presente na maneira como desviavam o olhar quando Julian passava. Samuel dirigiu-se à equipe reunida com ênfase calma. Ele afirmou claramente que o hospital não toleraria conduta que violasse padrões éticos, independentemente de status ou influência. Richard retransmitiu esta mensagem a cada funcionário de plantão. As palavras ecoaram pelos canais internos, reforçando uma postura única e unificada. Julian ficou parado, agudamente ciente do isolamento se fechando ao seu redor. A ausência de aliados não era mais sutil. Era completa. Membros da equipe que uma vez baixaram o olhar, agora o evitavam inteiramente. Seu silêncio falava muito. Samuel manteve um tom uniforme o tempo todo, nunca levantando a voz, nunca permitindo que a emoção obscurecesse a autoridade. Não havia espaço para negociação em sua entrega. O poder de Julian dentro do hospital terminou definitivamente naquele momento. Não com confronto, mas com procedimento. Uma reunião de emergência remota do Carter Health Group foi ativada. Telas conectaram locais, reunindo tomadores de decisão sem demora. Samuel solicitou uma conexão direta com o conselho. A linha foi assegurada em momentos. Richard confirmou que cada instrução emitida havia sido realizada exatamente como ordenado. Não houve exceções. Julian permaneceu sozinho no corredor enquanto o tráfego de pedestres diminuía gradualmente. O espaço ao seu redor parecia maior, mais vazio, despojado de relevância. O som dos sapatos dos oficiais de segurança ecoava intermitentemente, constante e medido, como uma contagem regressiva marcando uma mudança irreversível. Dentro das paredes do hospital, o controle havia mudado totalmente de mãos. Além daquelas paredes, a informação já havia começado a se mover. Um repórter recebeu o primeiro fragmento de informação silenciosamente através de uma mensagem marcada como urgente. A dica referenciava um incidente sério dentro de um grande hospital, vago em detalhes, mas pesado em implicação. Em minutos, mensagens de acompanhamento chegaram, cada uma confirmando que algo sem precedentes havia ocorrido. Imagens de segurança dos corredores do hospital começaram a circular internamente. As imagens ainda não eram públicas, mas moviam-se rapidamente entre editores, produtores
e equipes jurídicas que reconheciam seu impacto potencial. O nome de Julian Reed surgiu quase imediatamente em conversas de emergência nas redações de mídia. Apareceu em linhas de assunto, em chamadas sussurradas, em esboços redigidos às pressas que paravam pouco antes da publicação. O Carter Health Group divulgou uma breve declaração, reconhecendo que um incidente ético havia ocorrido dentro de uma de suas instalações. A redação foi precisa, controlada e intencionalmente limitada. Plataformas de notícias financeiras notaram. Analistas começaram a referenciar a empresa de Julian em tempo real, traçando conexões que não exigiam especulação. Em minutos, as ações da empresa de Julian caíram drasticamente. Os números atualizavam para baixo repetidamente, cada atualização amplificando a sensação de queda livre. Um grande parceiro de negócios emitiu um aviso formal, anunciando uma suspensão indefinida da colaboração. A mensagem foi curta, impessoal e devastadora em sua restrição. O nome de Vanessa Cole começou a aparecer em artigos internos e relatórios preliminares. Ela foi mencionada cautelosamente a princípio, depois com frequência crescente conforme os detalhes se alinhavam. Investidores começaram a exigir explicações imediatas. Mensagens chegavam, marcadas como urgentes, sinalizadas para prioridade, cada uma fazendo a mesma pergunta em linguagem diferente. O telefone de Julian vibrava sem pausa. Notificações empilhavam, cada uma solicitando uma resposta do conselho. Ele não leu nenhuma delas completamente. Seu foco se fragmentou sob o peso do acúmulo. Samuel Carter permaneceu em silêncio diante da crescente atenção da mídia. Ele não deu entrevistas, não fez declarações e não ofereceu comentários. Richard Hale foi designado como porta-voz temporário do hospital. Ele coordenou de perto com o consultor jurídico, garantindo consistência em cada resposta. Linda Brooks foi instruída a preparar e transferir os registros médicos completos de Amélia. Ela lidou com a tarefa cuidadosamente, ciente da gravidade ligada a cada documento. O Dr. Michael Turner manteve o foco inteiramente na operação. O barulho fora da suíte cirúrgica não o alcançou. Sua atenção permaneceu fixa no procedimento. Manchetes começaram a se formar. Frases como traição dentro de um hospital apareceram em rascunhos, seu tom aguçado pela indignação e descrença. Vanessa tentou contatar seu advogado particular. Chamadas não foram atendidas. Mensagens permaneceram não lidas. Cada tentativa falha apertava o nó que se formava em seu peito. Julian olhou para o telefone enquanto comentários críticos apareciam um após o outro. Palavras como antiético e vergonhoso preenchiam a tela, implacáveis e sem filtro. Pequenos acionistas começaram a vender suas posições em ondas. A atividade acelerou o declínio, reforçando a narrativa de colapso. Veículos de mídia questionaram abertamente a ética de liderança de Julian. Analistas debateram as implicações, enquadrando o incidente como emblemático de falhas mais profundas. Um programa de notícias financeiras transmitiu um segmento de última hora naquela noite. O tom era grave, o comentário implacável. Imagens de Julian ajoelhado no corredor do hospital tornaram-se o ponto focal da discussão. Quadros estáticos circularam, dissecados de todos os ângulos. Samuel instruiu sua equipe jurídica a começar a montar um arquivo de resposta formal. A preparação foi metódica, voltada para o futuro e controlada. Richard Hale trabalhou com a equipe de comunicações para conter a desinformação. Declarações foram examinadas, cronogramas verificados, acesso restrito. Vanessa se viu isolada de canais de comunicação críticos. E-mails voltavam, mensagens não eram entregues. O isolamento era completo. Julian começou a entender que não havia refúgio restante.
A estrutura que uma vez o apoiara havia colapsado para fora. Grandes patrocinadores emitiram avisos exigindo o término de todas as associações. Suas decisões foram rápidas e finais. A reputação de Julian Reed desmoronou em questão de horas. Anos de imagem cultivada dissolveram-se sob o escrutínio público. Comentaristas da mídia rotularam o incidente como a queda mais dramática de sua carreira. A avaliação se espalhou sem resistência. Por tudo isso, Samuel Carter manteve seu foco onde pertencia. A segurança de Amélia permaneceu sua única preocupação. A opinião pública surgiu como uma tempestade, engolfando Julian Reed inteiramente. Atrás das portas de aço da sala de cirurgia, os preparativos atingiram seu estágio final, e a porta começou a se mover. A luz indicadora acima da sala de cirurgia mudou para um verde constante. A cor cortou a tensão no corredor, sinalizando uma mudança frágil, mas crucial. As portas da sala de cirurgia se abriram lentamente, e cada pessoa esperando por perto prendeu a respiração. O ar parecia suspenso, como se o próprio som tivesse pausado para ouvir. O Dr. Michael Turner saiu. Sua expressão era séria, composta, cuidadosamente controlada. As linhas em seu rosto refletiam exaustão, mas sua postura permaneceu firme. Ele anunciou que a cirurgia havia passado do estágio mais perigoso. As palavras não vieram com celebração, apenas clareza. O alívio não explodiu. Ele se estabeleceu silenciosamente. Pela primeira vez em muitas horas, Samuel Carter soltou uma respiração lenta. Seus ombros baixaram ligeiramente, o menor sinal de emoção escapando de sua restrição. Amelia Carter foi transferida cuidadosamente para uma unidade de recuperação especializada. Seu movimento foi lento e deliberado, cercado por mãos treinadas e coordenação silenciosa. Linda Brooks caminhou ao lado da cama, observando cada monitor, cada mudança sutil, recusando-se a deixar sua atenção vagar, mesmo por um momento. Julian Reed deu um passo instintivo à frente, impulsionado mais pelo reflexo do que pela razão. Ele não foi longe. A segurança bloqueou seu caminho imediatamente. A barreira era firme, impessoal, absoluta. Samuel levantou uma mão em um gesto breve e inconfundível. Julian não deveria chegar mais perto. A decisão não exigiu explicação. Richard Hale confirmou que a restrição era oficial. Não haveria exceções. Vanessa Cole não estava mais presente em nenhum lugar dentro do hospital. Sua ausência passou despercebida pela maioria, final em sua quietude. Julian ficou parado enquanto as portas da sala de recuperação se fechavam. Ele observou o espaço onde Amélia havia desaparecido, a separação agora completa. Médicos continuaram monitorando os sinais vitais de Amélia com precisão focada. Telas brilhavam suavemente, números constantes, movimentos controlados. Samuel entrou na sala de recuperação sozinho. A porta se fechou atrás dele, isolando o mundo. Ele se aproximou da cabeceira de Amélia lentamente. Ele pegou a mão dela gentilmente, cuidadoso para não perturbar as máquinas que a cercavam. Seu aperto era firme, tranquilizador, silencioso. Ele falou com ela suavemente, palavras destinadas apenas a ela, embora nenhuma resposta tenha vindo. O momento não exigia uma. Lá fora, a cobertura da mídia mudou. Relatórios começaram a focar no resultado da cirurgia, a narrativa ajustando-se à sobrevivência em vez do escândalo. Fotografias surgiram, mostrando Julian isolado no corredor do hospital. Ele estava sozinho, enquadrado pelo espaço vazio, a imagem inconfundível. O conselho de diretores de Julian emitiu uma convocação de emergência. Mensagens chegaram formalmente, despidas de familiaridade. Outra notificação se seguiu. Julian foi informado de sua suspensão imediata de todos os deveres executivos.
As palavras eram breves, precisas, irreversíveis. Instituições financeiras iniciaram revisões de contas conectadas a ele. Processos avançaram sem sua opinião. Samuel instruiu sua equipe jurídica a garantir totalmente os direitos de Amélia. A proteção vinha primeiro, consequências seguiriam. Richard Hale coordenou de perto com o consultor jurídico, reunindo documentação com cuidado metódico. Vanessa Cole foi removida de todos os cargos ligados à empresa de Julian. O nome dela desapareceu dos registros internos tão rapidamente quanto apareceu. Julian finalmente entendeu o que havia sido perdido. Influência, autoridade, proteção. Tudo se foi. Ninguém no hospital ficou ao lado dele. O isolamento era total. Samuel saiu da sala de recuperação com uma expressão resoluta. Seu foco havia se aguçado. Seu caminho claro. Ele tomou a decisão de prosseguir com o assunto até onde fosse necessário. Não haveria recuo. Amélia permaneceu sob observação cuidadosa, protegida dentro de um ambiente controlado e seguro. Julian ficou sozinho, enfrentando a realidade que não podia mais ser negada. O preço pela traição havia sido estabelecido, inconfundível e final. Amélia Carter jazia calmamente na sala de recuperação. As luzes acima dela diminuíram para um brilho suave e constante. O brilho estéril da cirurgia dera lugar à atmosfera mais calma, projetada para descanso em vez de urgência. Ela usava uma camisola hospitalar azul clara, o tecido limpo e leve contra a pele. Monitores próximos exibiam leituras estáveis, seus sons rítmicos constantes e tranquilizadores. Sua respiração diminuiu gradualmente, a tensão da operação diminuindo à medida que seu corpo se ajustava. Cada respiração vinha um pouco mais uniformemente do que a anterior. Samuel Carter sentou-se ao lado da cama dela, perto o suficiente para sentir sua presença sem sufocá-la. Ele segurou a mão dela com firmeza, como se ancorasse ambos no mesmo momento. Ele se inclinou mais perto e falou suavemente, sua voz baixa e controlada. Ele disse a ela que ela estava segura agora, que tudo havia sido resolvido. Os olhos de Amélia se abriram lentamente. Ela olhou para o pai, reconhecimento claro apesar da fadiga nublando seu olhar. Havia exaustão ali, mas também calma. Linda Brooks estava por perto, ajustando o cobertor de Amélia com precisão gentil. Seus movimentos eram cuidadosos, praticados, respeitosos com a calma frágil que preenchia a sala. O Dr. Michael Turner confirmou que a condição de Amélia havia se estabilizado e que ela estava oficialmente fora de perigo. Suas palavras foram concisas, fundamentadas na certeza médica. A criança ainda não nascida estava sendo monitorada de perto. Verificações pós-operatórias continuaram, cada atualização reforçando o otimismo cauteloso. Samuel solicitou que a equipe médica mantivesse proteção absoluta para mãe e filho. A instrução não foi emocional, mas carregava autoridade inconfundível. Richard Hale confirmou que todas as medidas de segurança e administrativas necessárias estavam em vigor. Nenhuma lacuna permaneceu. Nenhum acesso foi deixado desprotegido. Julian Reed não detinha mais nenhum direito de receber informações sobre Amélia. Cada canal havia sido fechado deliberadamente e completamente. Um aviso legal formal foi entregue ao advogado de Amélia, documentando as proteções agora em vigor. A linguagem era precisa, executável, final. Samuel instruiu que todos os procedimentos legais necessários para proteger sua filha fossem iniciados sem demora. Não haveria hesitação, nenhum compromisso. Amélia ouviu silenciosamente enquanto seu pai falava. Ela não perguntou sobre Julian. Ela não precisava. Ela entendeu que algo fundamental havia terminado. A cobertura da mídia mudou de tom. O foco mudou do escândalo para a recuperação, para a resiliência de uma mulher que havia suportado e sobrevivido.
Fotografias de Amélia começaram a aparecer, cuidadosamente enquadradas, respeitosas. Ela não era mais retratada como uma vítima, mas como uma figura de força. Julian Reed enfrentou crises simultâneas. Investigações internas avançaram ao lado do escrutínio legal. As consequências se desenrolaram em paralelo, implacáveis. Vanessa Cole desapareceu da vista do público. Seu nome desapareceu das manchetes. Sua influência se dissolveu sem cerimônia. Samuel afirmou publicamente sua responsabilidade de proteger tanto sua filha quanto seu neto. Sua declaração foi breve, resoluta e inquestionável. Amélia apertou a mão de seu pai fracamente. O gesto foi pequeno, mas carregava peso, confiança, gratidão, alívio. Linda completou suas verificações finais e saiu silenciosamente da sala, deixando o espaço familiar intacto. O Dr. Michael Turner continuou a monitorar a recuperação de Amélia de perto. Sua presença permaneceu consistente, firme, profissional. Samuel levantou-se e olhou para sua filha, sua expressão firme, mas suavizada pelo alívio. A crise havia passado, mas a vigilância permanecia. Ele fez uma promessa silenciosa de que ninguém a machucaria novamente, nem agora, nem nunca. A porta da sala de recuperação fechou-se suavemente, selando a paz em vez da urgência. Amélia fechou os olhos, permitindo-se descansar totalmente pela primeira vez desde que o calvário começou. Lá fora, o mundo continuava a se mover, mas seu ruído não a alcançava mais. Um novo capítulo esperava à frente, moldado não pela traição, mas pela proteção e resolução. A história terminou com uma única imagem duradoura, uma mãe e seu filho, salvaguardados finalmente.